Hoje, pela graça de Deus, nós retornamos ao bendito Evangelho de Lucas. Pensei que quase escuto Depois de nós olharmos aquela oração gigantesca de Efésios, de Paulo, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14, nós devemos retornar ao Evangelho de Lucas para procurar finalizar esse fabuloso evangelho que deseja explicar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele deseja ensinar. Ele deseja ensinar que Jesus é tudo que as profecias falavam a respeito dele. Ele é o cumprimento dessas profecias. Ele é de fato o Messias, o Deus homem que deveria vir ao mundo para cumprir as profecias, de trazer salvação, de inaugurar o reino que deve ser cumprido completamente, consumado, quando vier com seus santos. Então, por algum tempo, nós nos concentramos nos milagres de Jesus Cristo, entendendo que muito embora os milagres eles tenham uma aplicação para aqueles que são abençoados ou alcançados pelos milagres, como o Evangelho, ele diz respeito a Jesus e tenta desempacotar, demonstrar quem é Jesus por diferentes ângulos. O objetivo é magnificar a Cristo e promover fé naqueles que não são cristãos, ao observarem que esse Jesus é tudo que as profecias do passado de fato diziam sobre ele, ao mesmo tempo em que deseja produzir a fidelidade, encorajamento, convicção naqueles que já abraçaram e sabem que Jesus é tudo o que afirmou ser. O episódio de hoje, no entanto, revela não somente a grandiosidade, compaixão e paciência de Jesus, mas, por outro lado, revela a incredulidade dos discípulos que, nesse momento, têm caminhado com Jesus há mais de ano. Já têm visto Jesus realizar milagres incontáveis. Eles próprios já fizeram, na autoridade de Jesus, determinados milagres. Eles viram os mortos ressuscitarem, viram as pessoas recebendo os seus mortos de novo, viram os cegos verem, recuperando de novo a visão. Mas agora, ao serem testados na ausência de Jesus, eles são encontrados com incredulidade. O texto que nós vamos ver, então, é Lucas, capítulo 9. E o tema que nós poderíamos dizer, Jesus vai fazer uma descrição dessa incredulidade, demonstrando que ela machuca mais do que tortura de demônio. A incredulidade machuca, maltrata mais do que tortura de demônio. E a razão para esse título aparece no texto que nós vamos ver. Então, Lucas capítulo 9, a partir do verso 37, diz assim a palavra do grande Deus. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: geração incrédula e perversa! Até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Jesus, de Deus. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. Eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Todos nós lutamos contra esse verme chamado incredulidade. Ele vive fundo em nosso coração. Eu peço que revele as nossas motivações diante de Ti. O Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Eu peço a Ti, Espírito, que o Senhor seja o nosso professor, nos ensine e aplique a Tua verdade de acordo com a nossa necessidade.
e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória, os méritos de Cristo. Amém. É necessário entender o que está acontecendo aqui, por isso que ele começa no versículo 37, no dia seguinte, quando eles desceram do monte. O que está acontecendo até aqui? Uma das maneiras de dividir a vida e o ministério de Jesus é naqueles 3 anos ou 3 anos e meio. Essa contagem é feita pelas Páscoas, pelas festas, em que todo judeu crente, ou aqueles que ansiavam pelo Messias, deveriam ir até o Jerusalém. Então, o Evangelho de João conta algumas festas que era obrigado para que os judeus fossem até Jerusalém. Então, com essa contagem, é uma das maneiras como a gente verifica que 3 anos e meio é o ministério de Jesus. Aqui, a gente está num momento importante em que o ministério de Jesus vai ter uma guinada, uma curva gigantesca. Jesus começa ali o seu ministério na Galiléia, ele trabalha demais ali, e ali da Galiléia, o seu quartel-general, Cafarnaum, ele quase zera as doenças, curando toda sorte de doenças e enfermidade ali. A sua fama corre solta, mais do que só na Galiléia, Judéia, arredores, circunvizinhanças, todo mundo veio para ver Jesus. Isso atinge o seu período de popularidade. A coroa desse período de popularidade é exatamente a sua primeira multiplicação, que acontece exatamente no capítulo 9. Aí, quando Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus é com certeza o rei do pão. Mas a gente sabe pelo Evangelho de João que é exatamente aqui, quando ele atinge essa popularidade, que ele percebe com a sua cara mais feia, que essa popularidade, esse desejo, essa gana que o povo tem para encontrar Jesus, não é porque Jesus cumpre as profecias de um rei que controlaria o mundo, de um rei que traria por meio do seu sangue a remissão dos pecados, de um rei que restauraria todas as coisas. Não, eles estão atrás de um líder político e de preferência um dono de padaria. Jesus, então, ele precisa, nesse momento em que o povo deseja tomá-lo para fazê-lo rei, para que ele seja esse rei do pão, Jesus tem que ter certeza que o povo entendeu que ele não é esse tipo de Messias. Ele é o servo sofredor, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que resolveria o maior e mais profundo, mais impossível dos problemas de ser resolvido pela força humana, o problema do pecado. É aqui, a gente vê no Evangelho de João, que as pessoas começam a ir embora. Começam a ir embora porque Jesus, ele demanda uma certa exclusividade. É aqui, nos desdobramentos dessa multiplicação, que a Jesus vai ter que conversar com seus discípulos. Vocês também querem ir embora? É isso que vocês esperavam de mim? Vocês têm consciência de quem eu sou? Essa rejeição, que é o período em que ele vai viver agora, vai ser utilizado pelo Senhor para dedicar tempo na formação dos seus discípulos. Pouco tempo ele tem com seus discípulos antes de ser finalmente assunto aos céus, ser morto, ressuscitar, ser assunto aos céus. Então, o período de popularidade, ele é mudado no seu apogeu aqui por um período de rejeição, e esse período de rejeição é utilizado por Jesus para discipular os seus 12 apóstolos. Quando todo mundo está pensando em muita coisa, Jesus aí no capítulo 9, ele vai ter uma conversa com os seus discípulos. Vejam aí no versículo 18 em diante. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, e ele perguntou: o que as multidões dizem quem eu sou? É o topo da popularidade. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, e alguns dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Pedro: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Messias prometido. Tu és o Deus homem que deveria vir ao mundo. Depois disso, Jesus vai ensinar o que significa tomar a cruz. E no verso 28, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus leva consigo Pedro, João e Tiago, e ele sobe ao monte com o propósito de orar. E o texto diz que enquanto ele está orando, ele é transfigurado, como que ratificando, confirmando, tendo o aval divino, demonstrando quem de fato ele era ali, mesmo em carne ali, diante deles, de que aquela
confissão de Pedro, de fato, ela é verdadeira? Sim! É escutado uma voz do céu: este é o meu filho, o amado, este é o meu filho, o meu único filho, dessa maneira, o amado, o prometido, aquele que me dá prazer. Escutem-no. Enquanto Jesus, então, está no monte, Marcos capítulo 9 diz que aqui, no pé do monte, 8 dos discípulos, ou melhor, 9 dos discípulos e os fariseus estão tendo uma desavença. Nesse momento, antes de Jesus descer, um pai, desesperado com as dificuldades do seu filho, perturbou ou implorou ou chamou a atenção dos discípulos para que eles pudessem ajudá-lo. As glórias lá do Monte da Transfiguração, em algum lugar em Cesareia de Filipe, muda de cena para as dificuldades que estão acontecendo no pé do monte. Ali, os homens veem Deus entre os homens, escutam a voz do céu e ratificam a identidade de Jesus como Cristo de Deus. Mas aqui, os homens padecem de um mal congênito de incredulidade. É assim que esse texto deve ser entendido. Embora Jesus, de todas as formas, receba testemunho do Pai de que Ele é o Filho de Deus, sobrenaturalmente Pedro assumindo: tu és o Cristo de Deus, Ele multiplicando, mudando a matéria: tu és Deus entre os homens. Aqueles que passaram ainda um tempo com Ele, esses 9 discípulos ainda lutam, padecem contra a incredulidade. Então, no versículo 37, no dia seguinte, quando eles desceram do monte, Jesus, Pedro, João e Tiago, veio uma grande multidão, eles estavam lá embaixo, ver Jesus. O livro de Marcos, que conta a história paralela, no capítulo 9, diz que estava tendo uma discussão entre os fariseus e os discípulos. Parece que Jesus chega, estava vendo essa discussão, agora as atenções mudam como os discípulos estão respondendo para Jesus. Chegou o mestre, eles estavam aguardando enquanto Jesus tinha sumido. E aí, então, as multidões cercam. Para quê? Para ouvir Jesus. Para quê? Para serem curadas por Jesus, como era o normal. É o normal. O texto, então, no versículo 38, muda a atenção. E eis que, e de repente, como de súbito, quero que vocês entendam aqui, tem uma multidão gigantesca querendo a atenção de Jesus. Esse homem, no entanto, vai precisar gritar mais alto. Ele vai precisar dar um jeito para ter toda a atenção de Jesus. Diz que ele estava no meio da multidão. Ele aparece e ele diz em alta voz. Dizer em alta voz aqui é gritar. Dizer em alta voz é sobrepor a multidão, o rebuliço, as conversas, a falta de atenção, os pedidos, os reclames, menino correndo, as coisas, tudo que estão acontecendo. Ele precisa se sobrepor a tudo isso. A razão que ele tem é desesperadora. E isso justifica que ele clame por ajuda. Ele diz: mestre, rabi, peço ou imploro que o Senhor olhe o meu filho. E ele acrescenta algumas descrições que sustentam por que ele está implorando. Por que essa intromissão, essa interrupção? Por que o gritar para tentar sobrepor e ter toda a atenção, não da multidão, nele? Como é que isso é justificável? Porque o meu único filho está com problema. Todos sabemos que naquela cultura, o único filho homem, era a chance de perpetuar a sua linhagem. Era a chance de ser protegido e cuidado no tempo da velhice. Era a chance de perpetuar o nome e a própria família. Perder o único filho, ou o filho permanecer dessa maneira, com certeza iria impossibilitar dele contrair casamento, por exemplo, de ter netos, por exemplo, de ser sustentado enquanto estivesse mais velho. Era o único filho que ele tinha, e o pai então está clamando por este filho. Ele acrescenta outras descrições: um espírito se apodera dele. A gente vai ver mais na frente, no versículo 42, que é um espírito imundo. É uma entidade espiritual externa a esse homem que se apodera dele,
que o controla, que lhe escraviza, removendo as capacidades que ele tem de controlar a si mesmo. Ele se apodera dele subitamente, e aí o menino grita como se não fosse comum, o espírito convulsiona até que ele espume, e ele dificilmente o deixa, depois de entrar ou de se apoderar dele nesse sentido, ele dificilmente o deixa, mesmo depois de lhe haver maltratado, de lhe haver torturado. Tanto o Evangelho de Mateus, capítulo 17, quanto Marcos, capítulo 9, diz que isso acontecia desde a infância, que o Espírito tomava e jogava ele tanto no fogo quanto na água, o pai diz, com a intenção de o matar. Marcos aqui simplesmente diz que ele tem a intenção de torturar essa criança. É uma situação terrível. A gente tem algumas implicações aqui, que não são o centro dessa passagem, mas que nos ajudam a entender determinadas coisas que temos aprendido, por exemplo, agora no seminário. A gente tem estudado essa semana, na Semana Maranata, que existe uma ligação de fato. O homem não é só isso ou aquilo. Ele carrega como imagem e semelhança de Deus essa natureza, né? Tanto material quanto imaterial. E é uma via de mão dupla. Aquilo que acontece no espírito afeta o material, e aquilo que acontece no material, isso é, no corpo, afeta a alma. Aqui, algo acontece na esfera espiritual. E essa esfera espiritual, ela causa desdobramentos físicos. Não é o espírito do homem que está produzindo esses desdobramentos físicos. Tanto as convulsões, quanto os gritos desenfreados, quanto a falta de controle, de se maltratar, de se torturar, de se cortar, de se jogar ao chão, como acontece no versículo 42. Mas é um outro espírito que faz isso. E a gente precisa entender, os cristãos, médicos ou não, precisam permitir que a Escritura molde e defina o que é a verdade. Que ela seja a julgadora de todas as coisas. Sem uma cosmovisão bíblica, esse menino aqui não receberia a atenção e a ajuda necessária. Somente por aquilo que era físico, ser tratado apenas o que era físico, não traria a ajuda que esse menino de fato precisa, porque embora existissem sintomas físicos, desdobramentos, a causa não era física. A causa era espiritual, não dele, de outro. A causa espiritual com um desdobramento físico. Essa causa espiritual não é pecaminosa. O menino aqui aparece como se fosse de fato uma vítima. A ideia de se apoderar dele não é a ideia como acontece com Ananias e Safira, em que ele abre para esse espaço e o coração é enchido por Satanás. Aqui parece que o menino, acontece a revelia da sua própria vontade. O espírito dobra, se apodera, o espírito toma, o controla, o subjuga. A criança aqui parece como uma vítima. Então, tratar a convulsão nesse sentido, sem tratar a opressão, acarretaria talvez numa transferência apenas de dificuldade. Aqui a ilustração é daquele quarto com um rato dentro, com muitas saídas. Muitos acessos para fora. Tapar apenas uma saída não iria resolver o problema. O rato ia só procurar outra saída. Tratar simplesmente a parte física, sem perceber o aspecto espiritual, não resolveria o problema. Existe essa ligação, irmãos, não somente nesse texto, mas olha algumas páginas além. Em Lucas capítulo 13. Em Lucas capítulo 13, olha que texto interessante, versículo 10 até o versículo 16, ele diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Aqui a mulher chega para o culto. A mulher não está atropelada, a mulher não está fora de si, a mulher chega para o culto. O texto descreve, no entanto, que ela está possuída
por um espírito de enfermidade que havia 18 anos ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo nenhum. Jesus a cura. E olha o que ele diz, porque os fariseus hipócritas não querem que ela seja curada no sábado. Jesus, no entanto, diz no versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Nós vemos então, não somente ali, que alguns desdobramentos físicos têm causas espirituais, não do espírito da pessoa, por causa de pecado ou espírito abatido, mas de espíritos imundos que podem trabalhar promovendo efeitos físicos. Uma outra coisa, uma outra implicação que a gente encontra no nosso texto é que esse diagnóstico não é feito por alguém importante ou credenciado. O diagnóstico de que o filho, ele não tem um problema epilético. O filho, ele tem um problema de possessão demoníaca que acontece desde a infância em períodos alternados, depois que entra o demônio não quer sair e que o demônio, ao se apoderar dele, o maltrata, o tortura, tentando o matar. Faz com que ele convulsione até espumar. Quem faz esse diagnóstico é uma pessoa comum. É um pai olhando, não, isso aqui é muito esquisito. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a gente precisa compreender que é a verdade da palavra de Deus que deve alinhar a nossa cosmovisão. A gente está chegando no momento em que somente aqueles que são especiais, somente os credenciados podem falar determinada coisa, sobre tudo. É a falácia da autoridade, da especificidade. Aqui é o pai dizendo, e Jesus não corrige ele, na verdade, o diagnóstico dele está certo. Certíssimo. É um homem comum. A falácia da autoridade diz que somente graduados podem exercer julgamento sobre a realidade em suas áreas. Eu vou dizer um bocado de caricatura, mas elas existem. Você não pode falar sobre feminilidade. Sabe por quê? Você não é mulher. Você não pode falar sobre racismo. Sabe por quê? Porque você não é negro. Você não pode falar sobre pobreza. Sabe por quê? Você não é pobre. Você não pode falar que 2 mais 2 é 4. Sabe por quê? Você tem um doutorado em matemática. Você não pode falar sobre luto. Sabe por quê? Você nunca morreu. Vocês estão entendendo onde é que a gente está chegando? A falar, eu não estou dizendo que a especificidade, as graduações e os estudos e a reflexão não sejam fontes de autoridade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que elas, apesar de serem fontes importantes de autoridade, não são elas por si que determinam o que é a realidade dos fatos. É a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente modifica isso, ou para aqueles que chegaram lá, ou para aqueles que experimentaram isso aqui, a gente está modificando e permitindo que a verdade seja maleável à custa do freguês, da experiência, do treino e por aí vai. É a palavra de Deus que deve nos nortear. Você não pode dizer falar sobre inflamação de garganta hoje, porque você não é médico. Dizer que gargarejar água com sal grosso ou gargarejar chá de mufumbo é bom? Não pode dizer isso, você não é médico. Manter-se hidratado quando está gripado? Não, como é que você tem o orgulho de tomar o meu espaço? Aconselhar alguém casada, sendo solteira, é pecado. Quando é exatamente isso que a Bíblia diz em Tito capítulo 2, lembram disso? Ele diz para Tito, ordene as mulheres para ensinarem as mais jovens. Diga que elas sejam sensatas, boas donas de casa, e diga para elas ensinarem as outras. Você diga para os servos, mesmo não sendo. Você, Tito, ensine essas coisas com autoridade aos homens. Mesmo que eles estivessem fora, tanto do estrado social de servos, e de senhores, e de mulheres mais velhas, e de mulheres mais novas, e de homens mais velhos, era a responsabilidade dele, pela autoridade da palavra de Deus, dizer o que cada grupo deveria fazer. Experiência conta? Sim. Ela vale? Sim. Ela é determinante? Não. Meu filho pode, com a Bíblia aberta, dizer assim, papai,
Você tem que amar a mamãe. A gente viu no culto de oração, irmã Lilica, o que o Josh fez? Irmã Lilica, papai, é amor. E ele estava certo? Assim. Mas vocês entenderam. Qualquer crente com a Bíblia aberta, com a verdade revelada, pode adjudicar tudo o que acontece, porque a fonte e a autoridade está na palavra de Deus. Não está em outro lugar, está na palavra de Deus. O mundo tem dito, irmãos, isso é preocupante, que a experiência e a reflexão são fontes de autoridade, e de fato são. Mas a experiência, a formação, graduação não são os certificadores da verdade. Toda experiência é seletiva e limitada. A reflexão foi maculada pelo pecado. A maneira como a gente decodifica e interpreta a realidade foi maculada pelo pecado. Romanos capítulo 1. Isso quer dizer que não são confiáveis, finalmente. Não são isentos de tendência. Nós raciocinamos com base nas nossas pressuposições. O livro da revelação precisa de fato comungar com o livro da criação, com aquilo que foi criado por Deus. Mas nossas interpretações, elas têm subjetividade e são tendenciosas. Como é que eu vejo isso? Salmo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração. O que ele diz? Não há Deus. E aí o próximo versículo vai ser o quê? Corrompem-se, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. A pressuposição que ele faz no íntimo, ele nem diz, ele diz no seu coração, ele interpreta a realidade, moralidade, sim, não, com essa pressuposição. Não existe Deus. E o resultado é que ele se perde. São corruptos. Todo mundo interpreta tudo com as pressuposições que temos. Nós temos que verificar se as nossas pressuposições estão alicerçadas na palavra de Deus. Quanto à Escritura, o Salmo 119, verso 160 diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. As pressuposições determinam nossas atividades. Não existe neutralidade nesse universo. A gente viu na pandemia o que o homem é capaz de fazer por causa da sua agenda, ideologia, manipular, mentir, torcer a verdade. Os dados, interpretar de acordo com a sua própria ideologia, suas pressuposições que estão no seu coração. Então, muito cuidado. Aqui é um pai que faz isso. Ele simplesmente diagnostica com sua cosmovisão, que ele tinha informado pela verdade sobre quem era Jesus, a luta espiritual que existia e a normalidade que ele deveria esperar do seu filho. Normalidade observável que ele deveria esperar do seu filho. A autoridade, então, definitiva da verdade não é o consenso médico, que muda por força de muitos fatores, como nós vimos aqui nessa semana. A sociedade, novas descobertas e outras coisas, o último estudo comportamental, uma determinada associação, ou os poderosos desse mundo tenebroso, minha própria experiência. A verdade, ela é confirmada pela Escritura, interpretada de uma maneira natural e objetiva. Ela não é construída por consenso. A verdade é definida por Deus e a sua palavra, e ela é reconhecida, ou não, pelas pessoas. Essas são implicações só porque esse negócio estava na minha cabeça e eu estava lendo o texto e queria compartilhar com vocês. Simples. Vamos voltar para o nosso texto lá. Simples. Nós encontramos aqui que algo na esfera espiritual estava afetando o comportamento clínico, físico, então a gente não pode rejeitar a possibilidade de causas e fatores espirituais externos até, terem uma influência sobre o comportamento das pessoas. Assim como a falácia da autoridade, é a palavra que indica o que é e o que não é. Mas quando a gente volta para o nosso texto, o diagnóstico desse pai sobre o que estava acontecendo muda para uma descrição dos discípulos com aquela família.
A dor da incredulidade parece que é o ponto mais alto desse texto aqui, porque a resposta posterior de Jesus é, em todo o Evangelho de Lucas, talvez uma das mais severas. O verso 40, depois dele dar a descrição das dificuldades que esse menino sofria, ele diz, eu pedi aos teus discípulos, eu implorei aos teus discípulos. Imagine o pai implorando por um filho assim. Imagine um pai indefeso vendo um demônio atracando-se no seu filho sem poder fazer absolutamente nada, convulsionando o seu filho até que ele espumasse, fazendo com que o menino se cortasse, se maltratasse, trazendo de lá para cá, na água e no fogo, para o torturar, para o ferir. E aí, com isso, ele vai pedir aos discípulos, eu implorei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Em outras palavras, eu trouxe ele para os teus discípulos e pedi, por favor, me ajude com isso. E eles tentaram, mas não foram bem-sucedidos. E aí Jesus exclama. A fala de Jesus expressa as implicações dessa atitude, parece simples. Jesus não usa aqui de coach. A resposta de Jesus, na verdade, é reveladora. Revela que esse não obter sucesso em ajudar os outros, em subjugar demônios na autoridade de Jesus, não está legal. Na verdade, eles tinham feito isso exatamente alguns dias antes. No capítulo 9 de Lucas. Olha só o que diz no versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios para curar as doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha o versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Eles tinham feito isso. Eles tinham feito isso algumas semanas antes. E talvez esse foi o problema. Talvez eles pensassem numa expulsão automática. Talvez eles pensassem que não precisariam mais reconhecer a incapacidade deles próprios de expulsarem, conquistarem os demônios na autoridade de Jesus. Talvez a experiência os atrapalhou. Essa experiência de ver os espíritos saírem pela autoridade do nome de Jesus fez com que eles crescessem na sua autoconfiança. Afinal, eu já tinha feito isso tantas vezes e agora isso vai ser só mais uma vez, como tantas outras. O que acontece, no entanto, a gente pode conjecturar, mas o que acontece é o que Jesus diz. O problema foi incredulidade e perversidade. No livro de Marcos, quando os discípulos, as pessoas vão embora, os discípulos perguntam, Senhor, por que a gente não pode expulsar esse pessoal? Os demônios, né? Não o pessoal, os demônios. Por quê? Jesus diz, não, porque esse tipo só sai com jejum e... que são exatamente os meios de graça em que a gente reconhece impotência, incapacidade. Os discípulos estavam cheios de si. Eles desprezaram a confiança necessária para se tornarem úteis, continuarem sendo úteis ao Senhor. E essa incredulidade agora não somente machuca aqueles que ele estava servindo, inutiliza aquele que está servindo e desencoraja aqueles que estão servindo com fidelidade. A resposta de Jesus é reveladora. A gente precisa entender, geração incrédula e perversa. Esse aqui aparece no texto grego. Esse é um grito de chateação, de frustração, não de perca de controle, mas também de lamento. Aconteceu há pouco tempo, vocês não viram que vocês, confiando em mim, dependendo de mim, na minha autoridade, tendo fé em mim, são capazes de fazer? Vocês, seus bandos de incrédulos e perversos. Vocês, seu bando de desconfiados e injustos.
Vocês, seus bandos de autossuficientes e ímpios, não conseguiram prestar uma grande ajuda àquela família, e agora se tornaram inúteis, e agora me desencorajam. Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu sofrerei por estar na presença de vocês? A incredulidade não somente ofende a Deus, machuca as pessoas e desencoraja aqueles que estão trabalhando fielmente. Jesus está falando com os seus discípulos, não com todo mundo que está lá. E mesmo que esteja falando com todo mundo que estava ouvindo, ele está explicando ou redarguindo as dificuldades que os seus discípulos enfrentaram. A gente sabe de Marcos capítulo 9 que o pai do menino também não tinha fé. E Jesus trabalha ainda na ausência de fé do pai. Mas os discípulos, eles tinham a autoridade delegada do próprio Senhor para trabalhar com isso, se eles continuassem trabalhando debaixo da confiança de Jesus. Irmãos, algo parecido já havia acontecido 2000 anos atrás. Quando o povo está saindo do Egito, isso é muito interessante, o povo está saindo do Egito. E aí, no meio da dificuldade, ali o povo é enviado, 12 espias, vocês lembram dessa história? Aí o povo volta, eles dão um relatório, lembra? A terra é boa ou ruim? A terra é linda, terra que mana leite e mel, mas no olho do incrédulo, ele diz, é uma terra que devora os seus inimigos. Areia movediça ali. Não, nós éramos como gafanhotos diante deles, nós eram mais fortes do que nós vimos os filhos de Enaque ali, eles não conseguem ver nada das bênçãos que Deus havia prometido, que se encontram ali fisicamente naquela terra. E o povo infama a terra. E eles dizem, em Números capítulo 14, verso 2 e 13, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por preso. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Deus escuta isso. Deus decide matar todo mundo e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés passa no teste, intercede por esse povo incrédulo. Mas as marcas da incredulidade permanecem. Em Números capítulo 14, verso 28, Deus diz as palavras que Jesus falou aqui, olhando os seus discípulos, não somente tendo observado mais de ano Jesus fazendo as coisas, e eles próprios, algumas semanas atrás, trabalhando na autoridade de Jesus, agora eles permanecem incrédulos, desconfiando do poder de Jesus e que eles podem ser úteis para executar o trabalho de Deus. Deus ali em Números 14 diz a mesma coisa, até quando eu vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Até quando eu vou ter que ouvir as murmurações dos filhos de Israel? Qual é o resultado da incredulidade? Aquela geração inteira vai morrer. Aquela geração inteira não vai herdar a terra. Toda aquela geração. E os filhos e netos ficariam privados de usufruir a terra prometida com seus pais e avós. Os filhos e netos, eles ficariam privados de usufruir a terra prometida. Eles vão entrar, os seus pais não. Provável que os discípulos, devido ao sucesso que haviam tido algumas semanas antes, começaram a ficar cheios de si, se esqueceram da fonte de todo o poder e autoridade. Eles esqueceram de que João 15 diz, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, isso aqui serve como um alerta para aqueles que são graduados na vida cristã. Talvez você esteja aqui 20 anos, é aquele rato de EBD, conhece todos os textos, todas as informações, se botar mezuzá, você domina mezuzá e mezuzó. Você é o melhor. O tempo vai passando. E você sabe como lidar com determinadas coisas, já sabe as respostas para tudo. E à medida que o tempo passa e você envelhece, você caminha com Deus, ao invés de você se tornar uma árvore robusta e forte,
você acaba deixando de sorver aquilo que precisa de Jesus. O tempo passa, você não fica mais forte. O tempo passa, você enfraquece. O tempo passa e a sua confiança piora. O tempo passa e você alimenta a sua incredulidade. Nós nunca deveríamos esperar que a intervenção divina é automática. Nós prepararmos o nosso coração para nos mantermos ligados a Cristo, a única fonte de poder espiritual. Irmãos, nós não temos permissão para não continuar buscando ao Senhor. Falo para todos nós, aqueles que já estão na vida há um tempão. Como está o seu devocional? Sua leitura da Bíblia, o seu tempo de jejum, o seu serviço ao Senhor, o seu engajamento com os outros. Como é que está isso? Esqueceu de que aquilo que vale para aqueles que começam, vale para aqueles que querem terminar. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada, isso vale para todo mundo. Está aqui os discípulos, poucas semanas antes, vendo o céu se abrir, vendo os demônios se submeterem ao som, ao nome, ao pronunciamento, à autoridade de Jesus, mas agora, 9 deles, que eles foram em duplas, agora 9 deles, não conseguiram ser úteis, na verdade foram mais frustração e desencorajamento, além da reprimenda de Jesus, porque não permaneceram ligados em Jesus, deixaram de confiar em Jesus e confiaram em qualquer outra coisa. Se nós não nos mantivermos crescendo e confiando em Jesus, pode chegar o dia que nós nos tornaremos como Sansão, que depois de dizer o segredo do seu voto de Nazireu, que estava no último a ser quebrado, eram os cabelos, dizer para Dalila finalmente sabe que ele revelou o coração, e diz: Sansão, os filisteus vêm vindo contra ti. Nas outras vezes ele havia simplesmente se liberto, porque estava preso. Agora, ele tendo revelado o seu segredo, tendo perdido as suas forças que estavam no seu relacionamento com Deus, Sansão, os filisteus vêm vindo contra ti. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como as outras vezes e me livrarei. Mas o texto diz: mas ele não sabia ainda que o Senhor se havia retirado dele. A mesmice de fazer a mesma coisa na força do braço, ele esqueceu a fonte. Era o relacionamento, o voto que havia sido feito entre ele e a sua família e Deus. Ele achava que no final das contas era ele. E ele vai na mesma gana, como se fosse mais uma vez: eu vou como das outras vezes. O texto diz, uma nota triste, ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. No final da história é que esses vão pegá-lo, ele vai ficar cego e morrer uma morte infeliz. O que nos mantém úteis ao Senhor não é a nossa experiência, não é o nosso costume em fazer determinadas coisas, não é a mesmice de uma vida ativista, mas a nossa constante dependência do Senhor. Que o Senhor nos livre de confiarmos em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Não somente hoje, mas amanhã. Não somente aos 30, mas aos 31 e aos 91. Enquanto houver vida e ar nos nossos pulmões, a nossa utilidade e encorajamento permanece dependente de Cristo. Sem isso, nós nos assemelhamos aos discípulos. Geração incrédula, bando de incrédulos. Não somente incrédulos, mas também perversos. É uma palavra dura. A perversidade aqui significa abandonar o caminho certo. O caminho correto, o caminho esperado por Deus. Essa perversidade não fala daquela perversidade moral, de você fazer coisas perversas, maldosas. Mas fala de você ignorar o que Deus tem planejado, o caminho de Deus, e cometer injustiça, traçando um caminho completamente diferente. Incredulidade, então, não é somente eu desconfiar do Senhor e começar
a não confiar em nada. Nós somos criados para adorar. Nossa confiança sempre estará em algo ou alguém. Nunca vou me esquecer, trabalhando e ajudando uma dessas casas de recuperação, eu lembro indo pregar numa dessas casas e o homem disse, seguindo os passos do NA, nós reconhecemos importância e a segunda, cremos no ser superior que pode nos ajudar. E o ser superior daquele cara que estava lá, um deles, era a água de coco que estava no coqueiro. Você dava risada, mas ele dizia com fé. Nossa descrença para com o Deus verdadeiro da Sagrada Escritura que criou os céus e a terra, não é somente incredulidade no sentido de, não, acho que não. Mas o movimento acontece não somente distanciar desse, mas se aproximar de outra coisa. Aqui, a perversidade é quando os meninos aqui, os apóstolos, eles estabelecem um outro caminho de autoconfiança. Um caminho de orgulho e soberba. Eles deixaram de confiar no Senhor, isso é incredulidade. Eles passaram a confiar em si, e isso é perversidade. Significava traçar o próprio modo de se conduzir. É sempre assim, irmãos. Quando nós não confiamos em Deus para determinada coisa, nós vamos confiar em outra. Se Deus não é a fonte da autoridade, então outra pessoa, outra coisa é. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua mulher, sua esposa, pode ser o seu filho de 3 anos que diz como é que as coisas têm que ser. Pode ser o seu marido, pode ser os seus sonhos. Pode ser o livro que você leu, pode ser aquela série, pode ser aquele sonho. Mas algo vai ocupar o lugar que Deus criou para ele. Acho que isso acontece com frequência, infelizmente. Os mais velhos na fé, infelizmente, passa o tempo e alguns deixam de crescer. Esse é o seu caso? Você parou de crescer, meu irmão? Que agora já tem 50 anos de fé, memorizar versículo, amar a palavra de Deus, jejuar, confessar pecado, pedir ajuda, prestação de contas, servir aos outros, o uso devido dos dons. Não, isso eu já fiz demais. Acha que naquele dia a gente vai reclamar porque fez demais? Deixar de confiar em Cristo. Até quando eu terei que aguentar vocês, é o que Deus diz. A fé de Jesus, a sua confiança no Pai, demandava que ele tivesse que sofrer por experimentar vez após vez a falta de fé dos discípulos. A incredulidade não somente ofende a Deus, machuca aqueles que queremos servir, mas desencoraja os que servem fielmente. Aqui Jesus. Quando eu sou infiel, quando eu ajo na incredulidade, na minha falta de confiança, quando eu traço o próprio caminho, mesmo sendo discípulo de Jesus, eu traço a minha própria lei, você me desencoraja e eu desencorajo você. Quando a minha cabeça, o meu nome vai para a sua, quando eu penso em você e você pensa em mim agindo na incredulidade, é o que Jesus está experimentando aqui. Não é uma nota de desistência, o texto diz, amando-os, amou-os até o fim. Mas aquela reprimenda que diz, isso é bom para vocês, confiem em mim. Não sou eu Jesus, não sou eu aquele que vocês têm visto operando os milagres, não sou eu aquele que foi prometido do passado, não sou eu o Rei dos Reis, aquele que promove o plano de Deus, não sou eu Deus entre os homens, não sou eu, não desconfie de mim. Como é que eu posso utilizar você e abençoar outros por seu intermédio, se eu não posso viver por você, por seu intermédio para abençoar os outros? Você não pode oferecer nada para os outros. O que você tem de bom foi que eu coloquei, e você só pode entregar o que presta se você continuar recebendo de mim. Sua experiência nada vale, não eternamente. Você precisa de Cristo. Os outros precisam de Cristo. Nesse mesmo evento, em Números capítulo 14, quando os espias, eles infamam a terra, falam que as pessoas eram mais fortes do que ele,
O texto diz que dois deles, Josué, filho de Nun, e Caleb, Números 14, versículos 6 e 7, diz que eles ouviram os outros espias. Na verdade, agora já era o povo inteiro chorando, dizendo: a gente tem que voltar ao Egito. Deus trouxe a gente aqui, olha a incredulidade, Deus trouxe a gente aqui para matar todo mundo. Nossas mulheres, nossos filhos, está tudo acabado, vai tudo se acabar, ninguém presta para Deus. Não é digno de crédito, na verdade ele não é bom. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, que eram daqueles que estavam lá, visto a mesma coisa, as mesmas pessoas, a mesma terra. O texto diz que eles rasgaram as vestes. Eles rasgaram as vestes em sinal de profunda tristeza e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: não é assim, não digam isso, não é assim. Se Deus se agradar de nós, nós iremos consumi-los como se fosse um só homem. Esses homens aqui são os únicos que escapam daquela geração, mas eles foram profundamente desencorajados. Eles ficaram entristecidos, rasgaram as suas vestes em sinal de tristeza profunda por causa da incredulidade daqueles que estavam do lado. A incredulidade não somente rouba a possibilidade de sermos úteis espiritualmente para os outros, mas desencoraja os que estão no caminho, além de ser pecado contra Deus. A incredulidade, irmãos, não para a salvação. A incredulidade dos discípulos, ela machuca mais do que tortura de demônio. Essa é uma das verdades que o texto deseja demonstrar. A descrição do pai sobre a situação do seu filho, na verdade, serve como plataforma para o que ele diz no final: eu roguei aos teus discípulos para que eles me ajudassem sanando isso, mas eles não puderam. Na incredulidade, eles se mostraram improdutivos, incapazes de abençoar os outros. Mas o texto continua e a história não acaba aí. Jesus, depois de dar essa reprimenda, ele diz: traga o seu filho aqui. Quando o menino, verso 42, quando o menino estava se aproximando, é o menino que estava se aproximando, o demônio o atirou no chão. Que parece que o demônio estava lá, mas estava inativo. O texto demonstra claramente que o menino não tinha controle sobre as suas ações. O demônio o atira ao chão, o joga ao chão, e o demônio o convulsiona. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo. E como a doença estava associada ao espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. E o resultado é que todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Acho interessante como termina. O texto termina Jesus fazendo o que veio fazer. Ele veio revelar Deus aos homens. Por meio dos milagres, ele demonstra que Deus estava ativo nesse mundo, realizando a sua vontade. Ele demonstra a majestade ou o controle de Deus, o poder de Deus. Se opera em Cristo o poder de Deus. Mas isso só é possível com a vida lutando, ou uma vida em confiança para com Deus. E aqui Jesus contrasta com os seus discípulos. A diferença, no entanto, que parece que o texto coloca, não é entre o poder de Jesus e o poder dos discípulos, sendo que esse poder de Jesus havia sido entregue aos discípulos poucas semanas antes para que eles realizassem exatamente isso. Exatamente isso. É que este poder, o poder para fazer a vontade de Deus e ser uma bênção na vida dos outros, e glorificar a Deus, e demonstrar aos homens a majestade de Deus, e empurrar as pessoas para verem Deus, isso requer confiança e obediência, ao invés de incredulidade e perversão. A incredulidade e a perversão vai roubar, não somente a possibilidade de você ser útil para as pessoas que quer servir, mas a possibilidade de mostrar aos homens a majestade de Deus.
Uma vida vivida em incredulidade, isso é, uma vida vivida na indisposição de confiar, de fazer uso das ferramentas que Deus tem nos dado, dos meios de graça, de oração, de jejum, de devoção, de adoração, da ceia do Senhor, os meios de graça. Isso demonstra que o nosso coração tem desconfiado dessas coisas e abraçado a nossa mesmice experiência, achando que agora está resolvido. Isso vai atacar em todas as direções, meu irmão. Você ofende a Deus. Você machuca os outros. Você desencoraja os que querem servir. Mas no final, você se torna inútil para manifestar a majestade de Deus. O desejo de Deus é que a gente aprenda a lutar contra a incredulidade. O desejo de Deus é que a gente reconheça esse verme no nosso coração e confesse e lute. Vamos orar silenciosamente, irmãos. Pense no seu tempo de comunhão com o Senhor. Pense no seu tempo de leitura das Escrituras, de reflexão sobre as coisas espirituais. Você conta com as coisas que você aprendeu há 5 anos atrás? Ou você está desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor? Com respeito por Deus, mas com a compreensão que Deus não é o seu igual. Porque o tempo tem passado, irmão. Você tem ficado mais velho, você tem deixado de frutificar. Como você pode se tornar útil para o Senhor? Como nós temos perdido as oportunidades de servir ao Senhor pela nossa desconfiança em Jesus como a única fonte de poder espiritual. Se o Espírito lhe trouxer à memória os seus pecados, lembre-se de Cristo, confesse-os diante do Senhor. Senhor Jesus, todos nós percebemos em nosso coração, dia e noite, tantas vezes, uma indisposição para crer e confiar e depender do Senhor. Nossos títulos, nossa educação, nosso dinheiro, nossa experiência, nosso sucesso, nossa saúde, nossa igreja, nosso status, nossa família, essas e muitas outras coisas, tantas vezes, são para onde o nosso coração vai quando pensamos em confiança. Senhor, no entanto, nos ajuda a lembrar que poder espiritual, poder para ser bênção na vida dos outros, útil para Ti e encorajador dos que estão no caminho, não está em nós, nunca estará. Sem Ti, nós realmente não podemos fazer coisa alguma. É o Senhor a fonte de toda a energia, poder, sabedoria para realizar as obras do Senhor. Em nós não temos nada. Então eu peço que abençoe os meus irmãos, principalmente aqueles que têm anos de vida cristã, que eles não alimentem a incredulidade por viverem uma vida religiosa,
na mesmice, sem lutar contra os pecados, sem lutar contra o diabo e os seus demônios, sem servir. O Senhor fale aos seus corações e lhes ajude a serem fiéis, como Jesus, que realizou a vontade do Senhor no poder do Espírito para a glória de Deus, que viveu uma vida em fidelidade, por isso pôde glorificar o Senhor na terra, consumando a obra que o Senhor lhe havia confiado para fazer. Mesmo nos nossos pecados de forma imperfeita, essa nossa oração, chegarmos ao final da vida, consumando a obra que o Senhor nos confiou para fazer, confiando e dependendo do Senhor, para tudo, sempre. Em nome de Cristo. Amém.